Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô realizando um sonho, porque eu vou falar sobre uma das minhas diretoras favoritas e também vou poder recomendar pra vocês um box que saiu dela aqui no Brasil e eu pensei que isso nunca fosse acontecer, talvez fosse demorar muito tempo, então eu tô muito feliz e muito grata que pelo menos uma distribuidora aqui no Brasil tenha ouvido quando a gente pede por coleções de diretoras, então eu tô aqui pra falar um pouco sobre a Vera Chytilova. Ela foi um dos principais nomes do movimento chamado Nouvelle Vague tcheca, inspirado na Nouvelle Vague francesa, e esse movimento tinha essa intenção de protestar, de falar contra o regime comunista que estava acontecendo na Tchecoslováquia naquela época, e ela também é considerada a primeira dama do cinema tcheco. Antes de ser diretora, a Vera estudou filosofia e arquitetura, depois ela acabou virando modelo. E foi assim que ela acabou entrando em contato com o cinema e percebeu que era essa a sua vocação, era isso que ela tinha nascido para fazer. Os seus filmes, além de falar dessa questão da liberdade individual, não é? E de um indivíduo se rebelando, de certa forma, contra regras extremamente rígidas, ela também vai trazer personagens femininas, então ela vai conversar um pouco com essa questão da liberdade feminina e vai trazer personagens femininas complexas, né, diferentes de como elas eram retratadas ali no cinema naquela época. Ela entrou para a faculdade de cinema e lá ela fez 2 média-metragens, que é O Teto e Saco de Pulgas. O Teto conta a história, né, a trajetória ali de uma modelo que ela tá extremamente infeliz com a vida que ela tá levando e com a carreira dela, né? Então a gente vai acompanhando esse drama e é interessante porque, como a Vera foi modelo, então é quase uma autobiografia de certa forma, ela conheceu o mundo, né? Esse mundo de perto, né? De dentro, então ela pôde falar muito bem sobre esse assunto. E o outro é Saco de Pulgas, que é sobre a liberdade. Uma garota nova chega, né, no internato ali de mulheres, né, de garotas, e ela meio que vira cúmplice e se junta com uma garota ali que tá se rebelando contra as coisas, né, que não quer seguir a rotina e as regras rígidas daquela instituição. E uma coisa interessante desse filme é que ela filma de uma maneira bem diferente. A gente nunca vê essa personagem nova que chega no internato, a gente ouve a voz dela, ouve os pensamentos dela, mas ali é uma câmera sempre subjetiva, né? Que é aquela câmera que é a personagem. Ela substitui a personagem e a gente acaba se tornando cúmplice também, porque a gente entra na história de uma maneira diferente, como se nós mesmos ali fôssemos a tal cúmplice dela, né? Em 1963, a Vera fez o primeiro longa-metragem dela, que se chama Algo Diferente. Nesse filme a gente tem 2 histórias paralelas, a gente tem a história de uma ginasta, né, que tá ali treinando ali rigorosamente para uma competição, e a gente tem também o dia a dia de uma mãe e dona de casa. Então essas histórias paralelas vão acontecendo e apesar delas não se encontrarem assim no filme, elas têm uma conexão muito interessante. A gente percebe que o futuro, a vida ali, a carreira da ginasta acaba sendo, apesar de difícil, mais recompensadora do que a carreira de dona de casa e de mãe. Então a Vera traz essa mudança, quebra aquela ideia de que ser dona de casa e ser mãe era algo tão maravilhoso e recompensador. Então ela mostra a realidade do que é, né, seguir esse tipo de vida, seguir essa ideia tradicional de que não é maravilhoso como é pintado pelo governo, né? Mas apesar disso, né, a gente percebe que as duas sofrem muito por serem mulheres ali, vivendo num mundo dominado pelos homens. Eu amo demais os enquadramentos e a trilha sonora desse filme. Ela faz muito, usa muito close nesse filme e também match cut, que é tipo aquele corte combinado, né, seria a tradução literal praticamente. Por exemplo, se uma personagem ela se abaixa na cena, na próxima cena a outra personagem vai se levantar, então cria uma fluidez, uma conexão, apesar delas não se encontrarem, as histórias delas seguem ali um rumo parecido, né. Eu amo também a maneira como ela filma também as cenas da ginasta, dela se exercitando e fazendo todas aquelas coisas tão bonitas e incríveis. Então, uma cena que ela tá filmando de cabeça pra baixo, né? E aí quando ela faz uma acrobacia assim, a câmera vira junto com ela. É muito legal, esse filme é muito incrível, vale muito a pena ver. As Pequenas Margaridas é com certeza o filme mais conhecido dela, né? O pessoal fala muito sobre ele, conhece muito mais ele do que os outros, né? E ele realmente é considerado a grande obra dela nesse movimento da Nouvelle Vague tcheca, né? O filme conta a história de 2 garotas e elas resolvem se rebelar, porque se o mundo anda de mal a pior, elas também podem ser más, né? Então elas seguem por aí fazendo todo tipo de maluquice, elas
fazem o que dá na telha, o que elas quiserem, elas resolvem mesmo seguir como se não houvesse regras nenhuma que impedisse elas de fazer qualquer coisa, né? Então elas vão pra festas e fazem mó confusão, elas comem às custas de uns caras velhos lá, enganando eles e depois abandonando eles. E também tem um momento que é bem direta aquela crítica que ela faz sobre o movimento ali, o governo que estava acontecendo na época, né? Que elas vão num banquete todo preparado e bonito e farto, né? Provavelmente feito para políticos, pessoas ricas ali e tudo. E elas vão lá e elas comem e destroem, fazem guerra de comida e todo tipo de coisa, né? E depois disso ela tem uma cena onde elas tentam consertar, né? Mas tem aquela frase, como consertar o que foi quebrado, ou seja, tem coisas que não tem como a gente consertar. Então elas tentam consertar, mas tudo continua quebrado, a maneira como foi arrumada não muda o fato de estar quebrado. E no final, ela ainda dedica o filme àqueles que se importam com coisas estúpidas, como, por exemplo, uma comida pisoteada, sendo que existe muito mais coisas muito mais importantes para se preocupar. Com certeza uma crítica ali direcionada ao governo. Esse filme ele é lindo, a fotografia é maravilhosa, a edição é super incrível e inovadora, a maneira como ela combina o som com a imagem é muito legal. O Fruto do Paraíso vai ser quase que uma continuação dessa mensagem, né, de busca pela verdade, de sair daquela caixinha ali do governo, né? E ela traz uma história dentro da história de Adão e Eva. Então ela vai falar sobre a busca pela verdade, só que ali usando esse pano de fundo, né, de Adão e Eva, a gente vê a Eva curiosa com o cara ali que chega no tal paraíso que eles estão, e ela quer descobrir quem ele é, qual é o propósito dele, e ele é de certa forma a serpente, que demonstra tanto a serpente da história, né, como também a invasão que os soviéticos fizeram em 1968 lá na Tchecoslováquia, bombardeio, toda aquela coisa. Esse filme ele começou a ser filmado mais ou menos nessa época, então realmente ele traz isso também, incorpora tudo isso, só que é uma metáfora assim bem escondida, aquela coisa que você assiste, você tem que realmente entender muito do que estava acontecendo. E a Vera até fala que na época que o filme lançou, ninguém entendia o que ela estava querendo dizer com aquilo, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Eles até perguntaram, nossa, o que aconteceu com a Vera? Ela era tão boa assim, o que aconteceu com ela? Né? Porque realmente ninguém conseguiu entender e eles não podiam abertamente falar sobre o que estava acontecendo ali no país, né? Esse filme traz técnicas diferentes. Muitas vezes questionaram a Vera porque perguntaram por que os filmes dela não são todos como ela fez As Pequenas Margaridas, mas ela sempre quis trazer uma técnica, uma coisa diferente a cada filme que ela fez. E, como eu falei, o Obras Primas do Cinema trouxe essa coleção maravilhosa dessa diretora. Eu quis tanto, esperei tanto por essa coleção, né? E ela finalmente chegou, né? Nunca imaginei que ela ia chegar tão cedo. E ela é uma coleção maravilhosa, linda. Ela tem todos esses longas dela, algo diferente. As Pequenas Margaridas e Fruto do Paraíso, e também traz os 2 média-metragens que ela fez na faculdade, né? O Teto e o Saco de Pulgas. E realmente é uma coleção linda, imperdível. Tem ainda um documentário de quase 1 hora, né? Sobre ela falando, né? Sobre os filmes dela, sobre a vida dela. Então é muito interessante, tem pôster, tem tudo. Realmente é uma coleção à altura dessa diretora incrível que ela foi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Obrigada, gente. Tchauzinho.